Então, vamos dar aqui umas linhas gerais sobre a orientação do curso de filosofia, que será dado em 5 anos. Eu vou enunciar aqui vagamente um programa que, é claro, poderá ser mudado, dependendo, vamos dizer, do aproveitamento dos alunos ou de outras circunstâncias que surgiram isso. Mas, em ideias gerais, em termos gerais, a ideia é equipar os alunos para que possam reagir filosoficamente, reagir de uma maneira intelectualmente viável às mudanças culturais e históricas que nós estamos vivendo hoje. Vamos partir da seguinte consideração. Todas as grandes mudanças da moda cultural ao longo dos tempos, elas acontecem de uma maneira peculiar. Dificilmente um conjunto de ideias, valores e símbolos é abandonado por ter sido, vamos dizer, atacado diretamente, refutado ou superado. O que acontece é o surgimento de uma nova camada de intelectuais socialmente distinta da que anteriormente era dominante, e esta nova camada, então, vem, vamos dizer, com novos interesses e dirigindo a sua atenção para outros temas, outras questões, de tal modo que, num prazo relativamente curto, a cultura anterior se torna incompreensível e inacessível, tá certo? E a nova ocupa o seu espaço. Então, jamais se pode confundir, vamos dizer, a ideia de uma superação histórica, do fato de que uma nova moda cultural tomou conta do espaço, com, vamos dizer, o confronto intelectualmente válido entre dois corpos de ideias. Nós nunca podemos achar que é uma ideia simplesmente porque ela foi abandonada historicamente, ela terá sido refutada ou impugnada de maneira alguma. Essa impugnação nunca acontece. Isso aí não há nenhum caso, vamos dizer, de moda cultural que tenha mudado porque as ideias anteriores foram efetivamente examinadas e refutadas. Se elas fossem examinadas e refutadas, você ainda estaria dentro do mesmo quadro, você estaria discutindo o mesmo corpo de questões. Não é isso? Então, vamos dizer, isso aí Nietzsche que observou bem, você só supera aquilo que você substitui. Quer dizer, não se trata de discutir e de refutar ideias, mas de colocar outras no lugar delas e fazer com que as anteriores sejam esquecidas. Na medida que são esquecidas, então, justamente por isso, enquanto elas estão dominando, elas não foram refutadas. Depois que elas são esquecidas, não precisa refutar mais. Tá certo? Então, o efeito disso é que, vamos dizer, o chamado progresso da cultura, o progresso do conhecimento, na verdade é uma sucessão de esquecimento, uma sucessão de perdas absolutamente formidáveis. Também, vamos dizer, na medida em que as novas ideias ocupam o lugar das anteriores e já não tem mais satisfações a prestar a elas, então significa que o número de perspectivas que você tem para julgar as ideias vigentes vai diminuindo. Isso aí é um processo mais ou menos uniforme na história do Ocidente. Quer dizer que a gente pode observar uma tendência geral à uniformização. Na medida que você vai abandonando as perspectivas anteriores e que as novas vão ocupando todo o espaço, né? E as anteriores se tornam inimagináveis ou impensáveis, exceto por um número muito pequeno de pessoas, né? Justamente por isso, as novas ideias que ocupam o cenário, elas o fazem com vamos dizer, uma grande liberdade de ação. Elas não têm satisfações a prestar, vamos dizer, à cultura anterior, e portanto, elas só admitem ser contestadas ou discutidas dentro da sua própria perspectiva. Então, isso naturalmente tende a fechar o esquema. Tá certo? Por outro lado, como as novas gerações já são educadas dentro das novas ideias, elas não são capazes de imaginar, quer dizer, há um processo de esquecimento e depois há um outro processo de eliminação completa. Ao ponto de que
vamos dizer, a própria cultura anterior se torna inimaginável, exceto sob a forma, vamos dizer, de estereótipos simplificados, concebidos pela nova cultura só para fins da sua própria autoglorificação. Então isso também é uma coisa que dizer que o progresso cultural, o progresso intelectual é constituído de uma série de empobrecimentos, uma série de perdas de memória, por assim dizer. E quando a perda de memória se prolonga por tempo suficiente, ela se torna uma perda de capacidade, porque todas as capacidades intelectuais, imaginativas, requeridas para a compreensão da cultura anterior são realmente eliminadas. Então, por outro lado, o fato de que essas novas ideias venham com um poder avassalador de quem ocupa um espaço vazio, faz com que facilmente elas se transformem em instrumentos de ação social e produzam, então, mudanças sociais de uma maneira muito, muito acelerada. Certo? A gente pode observar isso, vamos dizer, ao longo dos últimos 4 ou 5 séculos. Por exemplo, quando aparece, por volta de 1400, 1500, a camada, vamos dizer, os chamados humanistas. Né? Os humanistas eram pessoas que já não tinham formação filosófica e escolástica, mas tinham uma formação retórica baseada nos retóricos de antigamente, principalmente Quintiliano e Cícero. Tá certo? Então, pessoas dedicadas, vamos dizer, à arte literária, às línguas, etc. Tinham, portanto, a área específica de capacidade, de capacitação deles era justamente a arte da persuasão. Certo? E começaram também, vamos dizer, a aplicar as regras da antiga retórica às literaturas nacionais, começaram a escrever nos idiomas nacionais, então, evidentemente, tiveram uma penetração muito grande na classe nobre, que é a classe que antigamente, antes disso, na Idade Média, era totalmente alheia ao mundo da cultura superior. Os nobres medievais eram caracterizados pela sua profunda ignorância. Né? Você vê que, só para dar um exemplo, né? Carlos Magno, sob cujo governo se lançou o primeiro projeto de alfabetização universal, permaneceu analfabeto até os 32 anos e só muito dificilmente consentiu em aprender alguma coisa. Considerava-se que o aprendizado das letras era uma coisa ou para os monges ou para as mulheres. Os nobres não iam se dedicar a uma coisa dessa. Porém, a partir do surgimento dos humanistas, que falam já falam nas línguas nacionais e já não usam como instrumento aquelas técnicas lógicas altamente complexas dos escolásticos, mas usam instrumentos de persuasão, não de prova, né? Instrumentos na verdade, de ação psicológica. Então, evidentemente, a nova cultura se espalha muito rapidamente entre a classe dominante, entre os nobres, tá certo? Então, se procurar nesse período, houve alguma confrontação intelectual entre os escolásticos, entre os humanistas e os escolásticos? Não, de maneira alguma. O que houve, vamos dizer, a ocupação de um espaço vazio, tá certo? E, naturalmente, a exclusão, né, da cultura anterior. Quando surge, logo em seguida, a chamada cultura científica moderna, com Newton, Bacon, Galileu, etc., acontece novamente a mesma coisa. O que pudesse restar da cultura escolástica, né, é novamente preterido em função de uma nova cultura emergente que ainda vinha, vamos dizer, com a promessa de aplicações técnicas que resultariam diretamente no acréscimo de poder das classes dominantes. Né? Então, é totalmente errado nós dizemos que aí houve um progresso do conhecimento. Não, houve uma mudança social muito profunda, certo? Mas o conhecimento, enquanto tal, você não pode dizer que progrediu, porque só existe progresso, vamos dizer, quando aquele terreno conquistado é conservado, absorvido e ampliado, vamos dizer, absorvido e superado, dentro de uma estrutura maior. E isso nós podemos dizer que os casos em que existe um progresso, vamos dizer, objetivamente verificável na história são bem diferentes destas grandes mudanças, né? Aquilo que o Thomas Kuhn chama de revoluções científicas. Né? Então,
as revoluções científicas não trazem progresso de espécie alguma, elas trazem, vamos dizer, uma mudança de perspectiva. Né? Veja, você mudar de direção não é você avançar necessariamente, avançar na mesma direção. Quer dizer, se você muda de atividade completamente, muda de assunto, você não tem nem como comparar o que você está fazendo com o que estava fazendo antes, uma coisa simplesmente não tem nada a ver com outra. Então, existe algum exemplo histórico de avanço, de tem, progresso real? Tem. Você vê dentro da própria. Quando você pega, por exemplo, a evolução da doutrina cristã, desde os primeiros padres até a escolástica, aí você pode dizer que houve efetivamente um progresso, porque nada se perdia. A coisa era. Tudo que tinha na etapa anterior era assimilado, né, e fundido num novo arranjo com os elementos novos, por exemplo, aqueles que eles absorveram de Aristóteles. Quando ali, Santo Alberto Magno, Santo Tomás começam a ler Aristóteles e a tentar formular a doutrina cristã em termos aristotélicos, eles não abandonam a doutrina cristã anterior. Eles simplesmente fazem um arranjo dela dentro de um novo quadro. Nada se perde. A ideia é exatamente não perder nada. Então, neste caso, você pode dizer que desde os primeiros padres até a escolástica, houve um caso de progresso real. Mas, veja, isso é dentro da mesma cultura. Não houve uma revolução cultural, não houve uma ruptura. Tá certo? Agora, quando aparecem os humanistas, aí tem ruptura mesmo. Quer dizer, para mim, uma das coisas mais claras ali é que os humanistas, quando você lê Erasmo, por exemplo, está na cara que Erasmo não entende os escolásticos. Ele não ou o próprio Descartes, embora tivesse estudado com o escolástico, né, ele não sabe exatamente o que eles estavam fazendo. Mas então eles criam, vamos dizer, uma nova imagem dos escolásticos que não tem nada a ver com o que se passou historicamente, com a realidade histórica, mas tem a ver com a autojustificação e a autoglorificação da nova cultura emergente. Não é isso? Quando aparece também, vamos dizer, a cultura do iluminismo, você tem novamente uma mutação desse tipo, quer dizer, tem uma nova classe emergente de intelectuais que agora já não eram mais nem humanistas no sentido de Erasmo, não eram estudiosos no sentido de Erasmo, não eram escolásticos, né? Não eram humanistas, tá certo? E também não eram cientistas naturais, tá certo? Então era um quarto tipo de intelectual que surge já como precursor do jornalismo moderno, como Voltaire, o primeiro jornalista moderno. Ele não era um retórico de estilo antigo, ele não era um filósofo escolástico, não era um cientista natural. O que ele era? Ele era um jornalista. Então a formação, vamos dizer, do intelectual como formador, a ideia do formador de opinião pública, aparece justamente aí no iluminismo, e é uma classe social totalmente diferente, de uma origem social distinta, tá certo? Que rapidamente cria uma série de novas modas e ocupa o espaço, tornando virtualmente incompreensível, né, não só a escolástica, mas também os seus antecessores imediatos do iluminismo. Né? Quando você pega, por exemplo, a obra de Newton, né, e aquilo que de Newton Voltaire resumiu no livro Elementos da Filosofia de Newton, você vê que existe um Newton histórico e existe um Newton de Voltaire, que é já um Newton adaptado às finalidades do iluminismo. E contrasta de tal maneira, mas tão brutalmente com o Newton histórico, né, que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, historicamente, a finalidade básica, o que Newton queria, tá certo? Newton queria restaurar uma espécie de ciência profética que lhe permitisse interpretar a história à luz da Bíblia. Era isso que ele queria. E para isso que ele fez tudo, inclusive toda a física. Ele foi feito tudo para isso. Tá certo? Agora, no tempo do iluminismo, o que o pessoal separa só a parte da física de Newton, joga o resto do mesmo fora, né, e cria vamos dizer, um Newton pseudo-histórico proporcionado às necessidades da nova cultura. Tá certo? Então, isso quer dizer que em cada etapa histórica
o indivíduo que busca adquirir uma cultura superior, seja ele estudante universitário, seminarista, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai receber é um conjunto de falsificações e esquecimentos. Quer dizer, a mentalidade dele será moldada de acordo com, vamos dizer, a cultura contemporânea, no que ela tem, vamos dizer, de excludente. Quer dizer, a autoglorificação da cultura contemporânea é parte dessa mesma cultura. E dentro disso, por exemplo, a ideia de progresso, ela já está embutida como um mecanismo, vamos dizer, de autolegitimação permanente. Ou seja, a coisa mais incrível é que, quando você pega pessoas que são relativistas históricos, que não deveriam acreditar em progresso de maneira alguma, eles de fato dizem que não existe progresso histórico, você não pode raciocinar nesses termos, mas, na prática, né, eles se consideram muito superiores a todos os seus antecessores. Quer dizer, não saem desta visão criada pela ideologia do progresso. Não consegue sair da. Porque a ideia do progresso, a existência de progresso é um fato. Você não pode negar que às vezes as coisas melhoram, mas às vezes as coisas também pioram. Tá certo? Então, a existência de alguns exemplos de progresso efetivo é uma realidade histórica inegável. Tá certo? Então, você não pode ser contra a ideia de progresso, nem contra nem a favor. Quer dizer, progresso é uma unidade de medida que você deve aplicar aos acontecimentos históricos para saber aonde ele se realizou e aonde ele não se realizou. Qual é o contrário do progresso? Você dizer o atraso? Não é isso? Ou a regressão? Eu falo, não. Porque o tempo só vai para frente, o tempo nunca vai para trás. Isso aí é absolutamente impossível. Tá certo? E qualquer processo temporal, ele é constituído sempre de mudança. E sempre haverá deterioração de alguma coisa e emergência de outra coisa. Tá certo? Então, praticamente qualquer época pode ser vista ou como de progresso ou como de deterioração, mas nunca de atraso. Você está entendendo? Um atraso não existe. Quer dizer, porque não existe um relógio histórico, né, que possa, vamos dizer, medir todas as civilizações, toda a sociedade e dizer, olha, às tantas horas você tem que estar em tal lugar, tá certo? Porque eu estarei lá. Isso aí, a ideia de atraso é, vamos dizer, um subproduto mecânico, né, da ideia de progresso. Progresso existe, atraso não. Você está entendendo? Você não pode dizer que uma sociedade que ficou estática durante 5 anos está atrasada. Está atrasada em relação à outra, mas ela não faz parte da outra. Isso quer dizer que, para ela ser uma sociedade que está em progresso, ela teria que abandonar a sua própria autorreferência e se medir por uma outra, mas isso seria a extinção dela. Então, essa ideia do atraso é uma ideia autocontraditória. Atraso histórico não existe de maneira alguma. Progresso ainda pode ser uma noção cientificamente aceitável. Atraso jamais. Dentro de uma mesma cultura, por exemplo, você pode medir, por exemplo, uma maneira de medir é aquela teoria dos patamares, né? Você vê se a nova geração apreende os patamares anteriores. Sim, mas isso dentro de uma cultura determinada. Não é isso, mas mesmo no caso, quando você perde de vista o patamar, não quer dizer que você atrasou, quer dizer que você deteriorou. Não é isso? Que as coisas deterioram, eu falo, bom, qualquer pessoa que já esteve doente, né, e já sarou, sabe o que é deterioração. Qualquer sujeito que teve dinheiro e perdeu, sabe o que é deterioração. Então, a existência de deterioração também é, vamos dizer, um fato permanente da existência humana, uma possibilidade permanente da existência humana. Então, corresponde a alguma coisa. Né? Mas atraso, você só pode falar atraso quando existe uma escala pré-determinada. Não é isso? Então, digamos, se você pretende realizar alguma coisa, tá certo? E ela demora mais tempo do que você esperou, você diz que você está atrasado. Não é isso? Mas eu acho que isso historicamente nunca aconteceu com uma sociedade. O que se fala de atraso é porque você mede uma certa cultura, uma certa sociedade pelo parâmetro da outra, baseado no pressuposto inteiramente imbecil de que uma deveria estar igual à outra. Você não sabe, na verdade. Entendeu? E, sobretudo, porque medir uma pela outra significa já destruir a primeira.
Se uma cultura permite ser medida na régua da outra, ela já perdeu sua autonomia, ela já se transformou numa subcultura da outra. Então, quer dizer, o progresso seria... Para você entrar na linha do progresso, você teria que se autodestruir. Então, tudo isso aí isso quer dizer que, historicamente falando, progresso não é o contrário de atraso. Está entendendo? Agora, raciocinar em termos de progresso e atraso, você sabe que é uma coisa que está tão arraigado na nossa cultura atual, e já virou quase um automatismo. Eu já falo de sociedades atrasadas. Você pega, por exemplo, você pega lá, sei lá, a sociedade na Zâmbia, está atrasada. Mas está atrasada em relação ao quê? Você acha que Zâmbia deveria ser Nova York? Da onde você tirou esta ideia? De que uma coisa deveria ser a outra. Tá certo? Não tem sentido. Você pode dizer que a situação da Zâmbia está muito ruim, que eles estão morrendo de fome, que está tudo estragado, mas atrasado não. Quer dizer, a ideia de atraso se transformou, vamos dizer, num substitutivo, né, de outros termos negativos, que expressam um julgamento negativo. Para você não dizer que está ruim se ele está atrasado. Não é isso? Então, o problema é que quando as pessoas entram, vamos dizer, o estudante entra no mundo da cultura superior, o que ele recebe, em primeiro lugar, é o impacto da cultura presente. E junto com ela, vamos dizer, ele recebe, vamos dizer, todos os vamos dizer, as limitações, as viseiras, as proibições, os preconceitos, etc., que, vamos dizer, só vão permitir que ele evolua em determinados sentidos. Quer dizer, a cultura implica a vigência de uma determinada cultura implica também a existência, por assim dizer, de carreiras, né, intelectuais pré-determinadas, quer dizer, um esquema pré-determinado da carreira intelectual. Tá certo? Posso voltar um Pode, pouquinho? pode. Você, naquela entrevista para a revista Atlântico, você falou que ao invés da gente pensar em termos de direita e esquerda, você devia pensar em termos de revolucionário e contra-revolucionário, e aí você incluiria elementos improváveis, né, de esquerda e de direita que no sentido corrente as pessoas costumam classificar. Nessa coisa de atrasado e evoluído, vamos dizer, progresso e atraso, tem alguma chave de compreensão que você recomende, como essa que você deu de revolucionário e contra-revolucionário? Não tenho isso. Eu estou só, vamos dizer, destruindo um par de conceitos, dizendo que eles não formam um par. Né? Quer dizer que não há, embora em termos de vocabulário, semanticamente, progresso seja o contrário de atraso, tá certo? Isso se aplica só às palavras, só aos conceitos, e não às realidades correspondentes. Está entendendo? Porque você forma a ideia de progresso como uma coisa que vai para frente, de atraso como uma coisa que vai para trás. Mas acontece que o tempo nunca volta atrás, não tem como você fazer isso. Quer dizer, o estado presente de uma sociedade pode piorar. Tá certo? Mas ele não pode voltar ao estado anterior pelo simples fato de que ele já esteve num outro estado. Você está entendendo? Como as pessoas dizem, não, nós vamos voltar à Idade da Pedra. Eu digo, bom, mas uma coisa é você ter nascido na Idade da Pedra, tá certo? Outra coisa completamente diferente é você ter que viver com instrumentos da Idade da Pedra depois de você ter tido toda essa tecnologia que nós temos. Isso não é uma Idade da Pedra, está entendendo? É completamente diferente, isso é uma deterioração, não é um atraso. Tá certo? Então, esse simples par de conceitos, progresso e atraso, que estão entre os mais usados, os mais, vamos dizer, imaginativamente poderosos na nossa cultura, mais impregnados na nossa cultura, eles já são, vamos dizer, praticamente a garantia de que você não vai entender uma série de processos históricos. E você vai, na medida que você os vê como progresso e atraso, você nunca vai entender o que realmente aconteceu. Tá certo? Então, à medida que você vai entrando no mundo da cultura superior, o coitadinho do jovem inocente fala, não, eu quero ser um intelectual, quero ser um historiador, quero ser um filósofo, e para isso entra num treco chamado universidade. Você vai receber o impacto de todas essas esta malha de impedimentos mentais. Tá certo? Claro que você vai receber também uma série de conhecimentos positivos, mas
entre o conjunto de conhecimentos materiais, vamos dizer, conteúdos que você adquire, né, e a malha de conceitos que os articula, a malha de conceito é mais poderosa. Porque está ali, vamos dizer, estão relacionados como forma e matéria no sentido aristotélico. Né? O que vai predominar é a forma, o que dá a forma do conjunto é o que determina o que ele significa. Tá certo? Então, justamente, o estudo da filosofia é para você criar a sua própria malha, de acordo com as necessidades efetivas da busca do conhecimento. E não de acordo, vamos dizer, com finalidades sociais já estabelecidas de antemão, tá certo? Voltadas à criação, expansão, conservação de determinadas modas culturais. Quer dizer, a filosofia é o meio de você criar, vamos dizer, uma estrutura conceptual que possa abarcar e transcender a estrutura das modas culturais vigentes. Então, nesse sentido, a filosofia é desaculturante. Você vai tentar enxergar acima do horizonte da cultura em que você está. Tá certo? Então, é claro que para fazer isso, a primeira coisa é você aprender a recuperar as possibilidades cognitivas e intelectivas de outras épocas que foram perdidas. Tá certo? Como é que você faz isso? Né? Então, é claro, em primeiro lugar, você precisa ter os materiais à sua disposição, você precisa ter os textos, os documentos daquilo que se passou na outra época, e você vai precisar, em seguida, fazer um esforço imaginativo que lhe permita não é compreender os autores antigos como eles mesmos se compreendiam, mas compreender a sua própria situação como eles a compreenderiam. Tá certo? Então, você vê aqui, se você vai estudar, por exemplo, Platão, desde o ponto de vista da cultura contemporânea, você nunca vai entender Platão. Vou dizer por quê. No século XX, nós passamos por uma série de mutações culturais importantes. Mas agora nós estamos passando por uma gigantesca. Esta uma é o seguinte: toda a cultura moderna, a sociedade moderna é determinada por um fator chamado tecnologia. O impacto da tecnologia na sociedade e na cultura, ele só foi sendo, vamos dizer, levado às suas... só foi sendo percebido e, vamos dizer, integrado na consciência humana aos poucos. Isso quer dizer que nós falamos, quando as pessoas dizem nós estamos numa civilização tecnológica, falam, não, não estamos ainda, tá certo? Porque a tecnologia determina a maior parte, uma parte importante dos processos sociais, mas não determina todos. Ainda tem muita coisa que é baseada em processos, vamos dizer, que não tem nada a ver com a tecnologia. Tá certo? Por exemplo, você vê um número enorme de pessoas que são religiosas, por exemplo, né, elas estão vivendo dentro, pelo menos parcialmente, dentro de uma atmosfera cultural, onde a tecnologia não tem nada a ver com a história. A tecnologia não é, vamos dizer, nem contra nem a favor, isso aí é outro departamento. Mas uma coisa é você viver num universo onde você acredita que existe um Deus que criou o mundo e que vai, vamos dizer, levar o processo da história do mundo até uma certa meta, na qual haverá o fim desse mundo e a passagem de tudo para a escala da eternidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver dentro do mundo onde tudo é um problema tecnológico. Na medida em que o impacto da tecnologia na sociedade aumenta, a tendência da cultura é encarar tudo sob a categoria da tecnologia. Não é isso? A primeira e mais imediata consequência que isso tem. Quer dizer, imediata, mas não é rápida. Isso leva muitos
muitas décadas, pelo menos, para que isso aconteça. A primeira consequência é que tudo aquilo que esteja fora da possibilidade de ação tecnológica acaba ficando fora da imaginação também. Porque se a tecnologia é a grande chave, tá certo? Então nós só vamos pensar naquilo que está ao alcance da tecnologia, ou que você supõe que possa estar ao alcance da tecnologia amanhã ou depois. Isso quer dizer que a esfera da ação material humana se torna, de algum modo, o horizonte último da realidade. Nada existe para além disso. É claro que existe uma esfera de ação muito grande na qual a ação tecnológica humana é viável. Por exemplo, nós podemos, digamos, todas as doenças atualmente existentes, nós podemos esperar que elas serão curadas por meios tecnológicos. Não foram ainda. Tá certo? Mas nós podemos esperar isso, e as pessoas têm essa esperança. Né? Qualquer doença que você pegue, se não existe cura ainda, o que as pessoas fazem? Então, nós vamos sentar e esperar, porque pode ser que dentro de 2, de 3, de 4, de 5, 10, 20 anos, eles descubram a cura para isso. Né? Cada aidético no mundo vive com esta ideia. Não é isso? Então, existe essa esfera de ação sujeita, essa esfera de existência sujeita à ação tecnológica, ela existe. E ela é muito grande. Tá certo? Porém, se a tecnologia é vamos dizer, a chave da existência, então, naturalmente, tudo aquilo que esteja fora da possibilidade teórica de ação tecnológica deixa de ter interesse para as pessoas. Está compreendendo? Então, o mundo se torna como se fosse, vamos dizer, um laboratório, né, onde nós fazemos experimentos, alguns podem dar certo, outros podem dar errado, tá certo? Mas tudo aquilo que não possa ser objeto de experimento ali não interessa. Então, isso quer dizer que dimensões inteiras da existência, onde a tecnologia não pode agir de maneira alguma, são tidas como inexistentes ou irrelevantes. A começar pelo fenômeno da morte. Se você vê que hoje em dia as pessoas são incapazes de pensar a morte, exceto no sentido de viver um pouco mais. É prolongar a existência humana. Não é isso? E, bom, prolongar a existência humana é uma possibilidade que a tecnologia tem. É isso? E, de fato, ela até tem feito isso. Mas e a morte? Mais dia, menos dia você vai morrer. Então, quer dizer, você vai viver um ano a mais, um ano a menos, isso não vai mudar em nada a estrutura da realidade. Então, isso quer dizer que o fenômeno da morte, ele não podendo ser objeto de ação tecnológica, ele não tem como ser socialmente integrado. Então nós vivemos numa cultura sem morte. Está compreendendo? Então, onde falar a morte foi, durante séculos, foi um tema quase predominante da cultura. De repente não se fala mais, só se fala de saúde, de prolongar a vida, etc, etc, de eliminar as dores, né? E assim por diante. Então, se você já entra na busca da cultura superior numa situação assim definida, você já entra com um escotoma, você já tem um pedaço imenso da realidade que não existe para você. E que justamente o estudo superior, o estudo da filosofia, visará reconquistar para você, fazer com que você se torne capaz de imaginar aquilo que dentro da sua cultura não é geralmente imaginado. Acontece que a aquisição de cultura superior frequentemente se identifica com a aquisição, vamos dizer, de uma autorização do Estado para o exercício de certas profissões de ensino ou de pesquisa. Então aí você tem um seríssimo problema. Se você quer uma cultura superior no sentido de adquirir a capacidade de compreender a realidade, sobretudo a realidade da história, da civilização, a realidade da existência humana ao longo dos milênios, é uma coisa. E se você quer a cultura superior no sentido de poder exercer esta ou aquela profissão, você está indo no sentido exatamente contrário. Você precisará se adaptar à cultura presente o mais possível para que você possa representá-la profissionalmente. Está compreendendo?
este é o motivo pelo qual eu considero que a instituição universitária é a grande inimiga dos estudos superiores hoje em dia. E o motivo de eu ter me mantido à margem desta instituição durante toda a minha vida, porque eu tinha medo dela. Eu sabia que o que eles estavam fazendo lá não era, vamos dizer, fortalecer as consciências para que compreendessem a realidade, mas moldá-las para o exercício de determinados papéis sociais. Entendeu? Eu vejo que o papel social de professor universitário, ou de cientista, de acadêmico, ele pode ser tão hostil à compreensão da realidade, ao ponto de que até os melhores cérebros, as melhores inteligências, na medida em que buscam se adaptar e ser bem-sucedidas nesta carreira, eles têm que se mutilar intelectualmente, para não dizer coisas que sejam incompreensíveis ou chocantes dentro daquele ambiente. Tá certo? Então, vamos dizer, as exceções, quer dizer, os camaradas que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo criar uma bela carreira universitária, tá certo? E se manter apegados à realidade, são muito poucos. Eu estava vendo essa gravação do Eric Fogle em Toronto, conferência que ele deu lá em Toronto, participando de mesa redonda, onde estavam, entre outras figuras, Bernhard Lonergan e Hans-Georg Gadamer, né? São figuras de primeiro plano. Mas você comparando o que eles diziam com o que Fogle dizia, eles estavam discutindo questões acadêmicas profissionais. E o Fogle estava falando de realidades. Ao ponto de que eu acho que eles não chegaram a compreender o que ele dizia, porque era grave demais, era sério demais, você está entendendo? E olha, a gente não pode esquecer que a universidade é uma escola. E uma escola, na escola, tudo que se passa na escola é fingido. A escola não é a realidade. Assim como, por exemplo, sei lá, numa academia militar, você não vai fazer guerra de verdade, você não vai dar tiro de verdade nos seus colegas. Você vai fazer exercícios, manobras, etc, etc. Aí, falando com o Pirandello, mas não é uma coisa séria. Sério é quando você vai para o combate mesmo, tá certo? E lá, o combate, o inimigo não está a fim de te ensinar coisa nenhuma, ele quer apenas matar você. Tá certo? Quer dizer que entre o soldado que tem uma boa formação militar, né, na escola e o soldado que tem experiência de combate, a diferença é quase de planeta. Não é isso? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que tenta se adaptar à mentalidade escolar está imitando a realidade, mas imitando de longe. Você está dentro de muros que o protegem da realidade. Você é apenas um estudante, né, ou um professor, tá certo? E você não será cobrado pelo conteúdo do que você diz, porque tem a famosa liberdade acadêmica. Não é isso? Então você vê, se você é um político, um ministro, um presidente de empresa, tal, tudo aquilo que você fala tem consequências. Não é isso? Agora, se você é um professor ou estudante, nada do que você fala tem consequências, porque é tudo para fins de ensino. Está compreendendo? Um professor pode ensinar numa classe exatamente o contrário do que ele acredita. Nada o impede de fazer isso. Porque é para fins didáticos, é tudo experimental, por assim dizer. Nada é válido, nada é definitivo. Tá certo? Então, agora, se você quer, vamos dizer, compreender a realidade do que está acontecendo, eu falo, bom, a realidade, em primeiro lugar, ela não vai se enquadrar, né, nas exigências curriculares e disciplinares. Você não tem como, vamos dizer, reduzir a realidade àquela, vamos dizer, articulação de enfoques padronizados e correspondentes aos nomes das várias disciplinas, e muito menos, né, correspondente às várias gradações, né, curriculares do aprendizado. Quer dizer, não existe, por exemplo, uma guerra para o primeiro ano da faculdade, outra guerra para o segundo ano da faculdade. Não existe uma guerra só, meu filho, está entendendo? Não existe uma guerra para os economistas, outras para os sociólogos, outras para os cientistas políticos. Não, existe uma guerra só. Agora, se eu, por exemplo, eu sou um cientista político e estou dando aula para o primeiro ano da faculdade, então eu vou ter que selecionar desta guerra aquilo que combina com a minha disciplina. Eu vou ter que recortar de acordo com a exigência da minha disciplina e não com as exigências do fenômeno objetivo chamado guerra. Então,
Eu quero dizer que quanto mais a instituição universitária cresce, né, e se torna ela própria um instrumento essencial de manutenção do funcionamento da própria sociedade, tá certo? Menos ela se presta à busca do conhecimento. Então isso aí virou uma tragédia já, a grande tragédia do século XX, você vê. Tanto você vê que as universidades, nas últimas décadas, não só no Brasil, mas toda a parte, né, se transformaram mais em centros, vamos dizer, de arregimentação política, de formação de militância, vamos dizer, para a defesa das ideias mais imbecis que existem no universo, do que para servir para a formação de intelectuais de primeiro plano. Praticamente não existe nenhum intelectual de primeiro plano que esteja bem integrado no meio universitário. Os melhores em cada área, eles sempre estão, no mínimo estão um pouco fora. No mínimo tem um conflito, né, com eles. Também não podemos esquecer que a universidade é uma instituição educacional de massas, não de elite. Se dirige cada vez mais a uma massa indistinta, quer dizer, todo mundo pode ser bacharel, pode ser doutor, pode ser professor, etc. Quer dizer, considerando os direitos fundamentais da humanidade, é o direito a um canudo. Tá certo? Então é claro que isso aí torna ainda mais difícil, né, a articulação entre a educação universitária e busca do conhecimento. Mas você vê, esse, estou falando, é um problema estrutural, um problema inerente à natureza das coisas, e não estou levando em conta, no mais mínimo que seja, a possibilidade, vamos dizer, da censura deliberada, do boicote deliberado, mas que isso também existe. E existe por quê? Porque isso reflete um conflito estrutural que já era anterior. Quer dizer, mesmo que todo mundo agisse com a maior idoneidade possível, a estrutura da coisa já é problemática. Mas o fato é que as pessoas não agem com a maior idoneidade possível. Existe todo um aspecto ali de disputa de poder, de conservação do prestígio de classe, etc, etc. E tudo isso, se você pegar esse conjunto de impedimentos estruturais e mais a má intenção e a sacanagem que se mistura ali, fala, bom, então aí acabou. Tá certo? Então aí significa que a possibilidade, vamos dizer, de investigação da realidade dentro do meio universitário é praticamente inexistente. É isso, então. Vamos dizer, a não ser para aqueles que são. Precisa ser uma possibilidade. Você ser um gênio, uma pessoa assim, de uma personalidade tão impressionante que ninguém ousa mexer com você. Então eles deixam você fazer o que quiser. Eles não, o professor é louco, então melhor não mexer nele. Era o caso do Eric Wegener, tá vendo? Todo mundo tinha medo dele. Tá certo? Então, não o impediam de fazer as coisas dele, mas se mantinham à distância e realmente não compreendiam, né, o que ele dizia. Né? Então tem um caso famoso, que quando ele foi fazer a conferência pela primeira vez na Universidade de Munique, que lá tem a intelectualidade alemã, e tinha o Ralph Dahrendorf, que era o grande cientista político do momento, e ele ouviu a conferência do Wegener e ele saiu perplexo. Ele disse que eu não entendi uma palavra do que ele disse. Né? Ele não falou nada sobre o problema da Constituição, o problema dos direitos humanos. Que raio de ciência política é essa? É outra coisa, eu não sei do que ele está falando. Então, mas naturalmente isso não resultou em nenhum boicote para o Eric Wegener, tá certo? Mas se ele fosse uma pessoa um pouco menos vigorosa do que foi, teria sido esmagado no meio universitário. Ele nunca foi esmagado, ele simplesmente, vamos dizer, ficava com o saco cheio e acabava indo embora. Tanto que ele preferiu voltar para os Estados Unidos, né? Deixando, vamos dizer, todos os seus alunos alemães absolutamente desarvorados, porque eles viram ali uma luz nas trevas, tá entendendo? Mas ele não aguentou, vamos dizer, a mediocridade da universidade. Veja, a mediocridade da universidade alemã. Porque essa é outra coisa incrível. Quando
vamos dizer, as instituições acabam, quando elas perdem o seu vigor, elas conservam o prestígio, tem o prestígio residual como de múmia, está entendendo? Então, a Universidade Alemã, até hoje, você fala pelo mundo, as pessoas pensam que é alguma coisa. Eu digo, elas pensam que estão, né, nos anos 20 ainda. Né? Mesmo nos Estados Unidos, você fala em Harvard. Harvard hoje é a escolinha do MST, não é nada mais do que isso. Né? No entanto, a pessoa fala do Obama, ele foi diretor da revista de Direito de Harvard. Eu digo, a revista de Direito de Harvard é o semanário do MST, uma coisa de analfabeto, comunista analfabeto. Mas ainda tem o prestígio. Curiosamente, os mesmos caras que mais ajudaram a destruir a instituição universitária, que são aqueles ativistas dos anos 60, né, eles mesmos usam o prestígio da universidade que eles mesmos destruíram. Quer dizer, mata o negro, é usurpação mesmo. Mata o sujeito e assume o título dele. Né? Parece a história do Máscara de Ferro. Então, esse curso meu, ele foi concebido, não só o meu curso, mas tudo que eu estou fazendo, é concebido em vista de responder ao seguinte problema. Supondo-se que eu quisesse adquirir um conhecimento da história, da cultura, da filosofia, da religião, né, que respondesse àquela famosa exigência do Leopold von Ranke. Eu quero conhecer as coisas como efetivamente se passaram. Pouco importando se eu vou poder usar isto numa profissão acadêmica, ou se ao contrário, isso só vai me transformar num sujeito esquisito que ninguém compreende. Se você tem a coragem para isso, fala, bom, você pode chegar ao conhecimento da realidade, pode chegar ao conhecimento objetivo, porém, note bem, quanto mais coisa você conhece, isso significa que você conhece coisas que os outros não conhecem. De cara, né? Saber mais é saber o que os outros não sabem. Né? Então, quanto mais você sabe, menos você será compreendido por aqueles que não sabem. Se você quer pagar esse preço, se você acha que o conhecimento vale isso, eu acho que vale, eu dediquei a isso a minha vida e não estou nem um pouco arrependido, estou achando ótimo. Mas eu tive que aprender, por exemplo, ao longo do tempo, né, a não esperar ser compreendido pelos ignorantes. Não tem como compreender. Tá certo? Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, se você quer isto, vamos dizer, para você ser efetivamente um estudioso sério, e não necessariamente para ser tido como tal pelos ignorantes que posam de estudiosos, tá certo? Então você vai, vamos dizer, vai ter que seguir, vamos dizer, uma série de práticas e de protocolos de aprendizado que lhe permitirão chegar onde você quer, tá certo? E foi isso que eu fiz a minha vida inteira e é o que eu gostaria de ensinar os outros a fazer, tá, né? Então, eu quando coloco um problema na minha cabeça, eu quero a resposta efetiva. Eu sempre penso, essa frase do Ranke não me sai da cabeça. Quer dizer, eu quero conhecer as coisas como efetivamente se passaram. Eu acredito que a inteligência humana é capaz de fazer isso. Né? Porém, as coisas como efetivamente se passaram não são necessariamente como as pessoas gostam de imaginar que elas se passaram. Tá certo? E quando você descobre coisas do passado, você modifica a visão que você tem dos personagens do presente. Você os olha dentro de uma outra perspectiva. Quer dizer, a sua escala de comparação cresce formidavelmente, porque aquilo que para os outros pode ser uma novidade, você já tem elementos de comparação anterior, já não é tão novidade assim, entendeu? Muitas coisas, vamos dizer, nas quais eles depositam, a maior parte das pessoas depositam grandes esperanças, você já vai saber de antemão que não vão dar certo, porque você já tem a experiência histórica acumulada, tá certo? E também pode acontecer, vamos dizer, o pior de tudo, que quando você tiver compreendido uma série de processos, tiver adquirido uma cultura filosófica, histórica, né, monumental, né, as pessoas não queiram saber qual é a sua opinião. Elas preferem se ater, vamos dizer, aos seus preconceitos, às suas ideias. Isso de fato acontece. Tá certo? Então, aí você vai ficar, né, numa situação um
pouco esquisita, né? Eu me lembro que uma vez eu vi uma senhora na rua, ela tinha caído no chão e ela estava se debatendo e tendo uma crise histérica, né? Eu achei que era uma crise epiléptica, né? E fui lá ajudá-la, né, a se levantar e tal. Daí ela começou a me esmurrar, gritando assim: odeio homem, odeio homem. Eu falei: ué, então o que eu posso fazer, minha senhora? Então, quer saber? Foda-se. Fica aí, não vou ajudar mais, só não quer que eu ajude. Muitas vezes, perante, vamos dizer, os políticos, os homens públicos, os formadores de opinião, líderes empresariais, militares, etc., você vai ficar nessa situação. Falar: olha, eu sei a solução do seu problema, agora se você não quer, o problema é seu, eu só quis ajudar, entendeu? Então, que você vai ficar na posição, vamos dizer, do consultor indesejado, né? Isso também pode acontecer, mas ainda assim, eu acho que a busca do conhecimento é a menor finalidade da vida. Não tem coisa melhor. Né? É melhor você estar entendendo, porque você não vai sofrer como um bichinho. Só com a dignidade do ser humano, você sabe o que está acontecendo. Entendeu? Né? Então, a minha ideia com esse curso é transmitir para vocês uma parte dessa experiência. O problema que a gente coloca é o seguinte: o que nós estudamos não é filosofia. O que nós estudamos é um negócio que se chama realidade. A realidade é aquilo que todo mundo conhece, aquilo que já está dado para você no conjunto da sua experiência externa e interna desde que você nasceu. A realidade é onde você vive, é onde você se move, é onde você se alegra, chora, tem esperança, luta, tem vitórias, derrotas, etc. Isto é a realidade. Né? E a filosofia, quando ela surge exatamente como uma investigação sobre a realidade. Não surge como uma disciplina acadêmica, onde você tem que cumprir certos ritos para você ser aceito, vamos dizer, numa determinada comunidade profissional. Comparado, vamos dizer, com a filosofia como estudo da realidade, essa filosofia no sentido profissional é apenas, é claro, é uma brincadeira de criança. É uma coisa que a gente não pode levar a sério nem por um minuto. Entendeu? E nós devemos nos manter à distância dela. Tá certo? Então, você vê que a ideia mesmo, vamos dizer, de tornar-se um filósofo é fazer aquilo que Sócrates, Platão e Aristóteles faziam. Isso aí, você pode discutir muito sobre o conceito de filosofia, o que é filosofia, o que não é, mas isso aí também é apenas uma especulação. Nós vamos partir de um fato, um dado histórico. O dado histórico é que nós usamos esta palavra filósofo, tá certo? Porque teve 3 fulanos chamados Sócrates, Platão e Aristóteles que começaram a fazer isso. Então o nosso objetivo, em primeiro lugar, é fazer aquilo que eles faziam. Eles dedicaram a mesma coisa que eles faziam. Tá certo? E o que eles faziam era exatamente uma especulação sobre a natureza, fundamento e estrutura da realidade, de modo a permitir que a existência humana transcorresse de uma maneira, vamos dizer, iluminada e esclarecida. Quer dizer, você criar uma certa zona de claridade, né, no meio da confusão e obscuridade da existência humana em geral. Não há a menor possibilidade de você duvidar que era isso que eles faziam. Por quê? Porque eles dizem que é isso que estão fazendo. E quando você vai ver a prática deles, é exatamente isso. Né? Tá certo? Nos 3 casos, eles veem a filosofia, vamos dizer, como uma busca da sabedoria. A sabedoria consiste exatamente em tornar a realidade translúcida. Quer dizer, você saber o que está acontecendo, você entender do que se trata na sua existência. Tá certo? Quem é você, o que você está fazendo ali, tá certo? E o que é esse universo que te rodeia. E, vamos dizer, qual é a melhor maneira de você viver dentro disso. Tá certo? Isso é o que eles faziam e isso é o que nós vamos fazer. Tá certo? Muito bem. Como o ponto de partida deste curso é a constatação ou descoberta daquele estado de coisas que eu estava descrevendo no começo da aula, então, o primeiro passo é tentar restaurar nos alunos a possibilidade de que eles
compreendam o pensamento, a cultura de outras épocas e de outros lugares, tá certo? Não desde o ponto de vista acadêmico de hoje, tá certo? Mas desde um ponto de vista filosoficamente válido. Tá certo? Então, você não terá acesso nenhum a nenhuma filosofia de outras épocas se você fizer questão de encará-la apenas desde o ponto de vista da cultura atual. Existem muitos aspectos da filosofia de Platão, Aristóteles, Sócrates, sem falar de outras culturas mais de acesso mais difícil, que não tem lugar, não cabem dentro da cultura contemporânea, porque você não pode compreendê-los desde um horizonte de realidade determinado pela tecnologia. Eles estão falando de coisas sobre as quais a tecnologia não tem acesso de maneira alguma. Por exemplo, se você fala, vamos dizer, estrutura da realidade, ordem total da realidade. Bom, qualquer ser humano sabe que ele vive dentro do universo que existia antes dele chegar aqui. Sabe que esse universo, vamos dizer, em princípio, contém tudo o que aconteceu e o que está por acontecer. Este tudo implica a totalidade dos processos físicos, biológicos, etc., etc., e a totalidade dos acontecimentos históricos, e a totalidade daquilo que foi sentido, pensado, etc., ao longo do tempo. Todos nós sabemos que isto constitui a realidade. E também sabemos que isso não chega até nós de uma maneira caótica, mas chega com uma estrutura. Essa estrutura se repete para cada novo ser humano que chega no cenário. Quer dizer, embora existam muitas coisas que mudam, tá certo? Tem uma certa estrutura que é absolutamente invariante. Por exemplo, todo mundo sabe que vai ter um certo tempo para viver e que depois ele vai morrer. Isso aí todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe, de cara, que da totalidade do que acontece, só uma parte ínfima chega ao seu conhecimento, mas a parte que não chegou está presente. Tá certo? Ela não é uma pura ausência, ela é uma latência. Não é isso? Por exemplo, vamos supor, fulaninho se apaixonou pela fulaninha, quer chegar lá, quer pedir para ela casar com ele. Ele não sabe se ela vai querer ou não. Né? Então, isso é a zona de ignorância. Isso é apenas uma ausência? Se fosse uma ausência, não seria problema nenhum. Mas é uma tensão. Quer dizer, dentro da cabeça dela, tem alguma ideia que, em algum momento, ela vai dizer para você. Não é isso? Então, o conjunto que nós não sabemos, tá certo? É um conjunto de latências. Quer dizer, é uma presença tão intensa quanto a daquilo que nós estamos vendo. Não é isso? Então, você está andando aqui por uma rua e tem ali um cachorro deitado. O cachorro, o que ele vai fazer? Vai abanar o rabo para você? Vai latir para você? Vai te morder? Você não sabe. Está entendendo? Mas o conjunto do que o cachorro não fez ainda está tão presente para você quanto a própria presença física do cachorro. Às vezes até mais. Se você tem medo de cachorro, tá certo? A possibilidade do cachorro te morder, né, te afeta mais até do que a mera presença física do cachorro. Então, o conjunto que nós não sabemos é um conjunto, vamos dizer, de enigmas, vamos dizer, potencialmente explosivos. Não é isso? E todos nós, então, vivemos dentro de uma estrutura da realidade que não é constituída só das presenças óbvias, mas de uma infinidade de latências. Essas latências não existem só na nossa mente. Se existisse só na nossa mente, uma coisa é o que eu penso que o cachorro vai fazer. Eu posso fazer as três hipóteses. Ou ele me abana o rabo, ou ele rosna para mim. Não, quatro hipóteses. Ou ele late, ou ele me morde. Pelo menos tenta me morder. Essas quatro hipóteses existem na minha cabeça. Mas se elas existissem só na minha cabeça, não teria nenhum problema, porque um cachorro mental não morde. Não é da minha ideia sobre o cachorro que eu estou falando, mas é do que o cachorro vai fazer efetivamente. Está compreendendo? É lá que está a latência. E não Claro que eu crio uma latência equivalente mental. Eu penso nisso. Né? Mas seria ridículo dizer que essas latências só existem mentalmente.
Eu tento conhecê-las mentalmente, mas elas estão na realidade do mundo. Se elas não estivessem na realidade do mundo, não seria problema nenhum. E pensar nelas seria apenas um jogo mental sem importância. Por exemplo, quando que eu vou morrer? Quantos anos eu vou viver? Não tenho a menor ideia, mas se a minha morte é só um pensamento meu, se a minha morte fosse só um pensamento, eu não morreria jamais. E não seria problema, seria apenas uma brincadeira. Mas eu sei que um dia eu vou morrer. Está compreendendo? Então daí eu penso assim, mas quando eu morrer, eu terei deixado uma situação melhor para a minha família, vai ficar todo mundo desamparado, o que vai acontecer? Todo mundo pensa nisso. Não é isso? E isso são coisas reais, é dessas latências que eu estou falando, e não da sua mera representação mental. Não é isso? Então, essas latências são presenças. E mais ainda, a quase totalidade do mundo real é constituída dessas latências. Das coisas que você não sabe, mas que estão presentes de algum modo. Mesmo coisas do passado. Porque conforme o que tem acontecido no passado, pode modificar o futuro. E eu não sei o que aconteceu no passado, e por isso mesmo eu não sei o que vai ser o futuro. Está entendendo? Então, as latências se prolongam para o passado e para o futuro. Também elas se prolongam espacialmente. Quer dizer, por exemplo, agora nós estamos aqui, nessa sala, e nós temos uma certa ideia, vamos dizer, do círculo que tem em volta, né, o bairro onde nós estamos, as casas dos vizinhos, etc, etc. Mas nós sabemos que estão acontecendo coisas mais para adiante. Pode ser mais perto ou mais longe, mas isso tudo são coisas que estão na realidade. A prova de que elas estão na realidade é de que a fração delas que nós conseguimos pensar é mínima. E nos chegam notícias novas sobre coisas que nós não tínhamos pensado. É isso? Então, todos os seres humanos, desde o primeiro que nasceu até o último que está nascendo nesse momento, eles já entram dentro desta situação. Nenhum nasceu numa situação diferente. Nenhum único. Então, isso é um dado, um dos muitos dados que compõem a estrutura da realidade. Tá certo? Então, se o que nós queremos conhecer é a estrutura da realidade, então significa que nós vamos ter necessariamente que transcender os limites, vamos dizer, da cultura reinante hoje. A possibilidade dessa transcendência existe, por incrível que pareça, dentro da própria cultura. Porque junto com a massa inteira de limitações que ela te traz, ela também te traz elementos positivos, entre os quais o acesso às informações de outras épocas. Mas o fato de ela te dar acesso à informação não quer dizer que ela te dá os meios de compreensão também. Né? Por exemplo, quantas edições você tem hoje dos livros de Platão? Milhares. Tá certo? Então, materialmente, esse material está à sua disposição. Quantas pessoas você tem que podem ajudar você a ler Platão de uma maneira útil e frutífera? É muito menor. Quantas dessas pessoas você vai encontrar durante a vida? Uma, duas, se tiver muita sorte. Quer dizer, em geral, o que você vai ter? Você tem um acesso material às obras, mas você vai ter um monte de professores que só vão te confundir a cabeça. Porque eles vão te oferecer um Platão à imagem e semelhança da limitação mental deles. Sobretudo, você imagina, você lê Platão à luz de uma cultura definida pela tecnologia. É impossível, porque quase tudo que o Platão fala está fora disso aí. Tá certo? Então, se torna ou se torna incompreensível, ou você tem que recortar aquilo para reduzi-lo à medida daquilo que a cultura contemporânea pode abarcar. Tá certo? Então, quer dizer, os estudos superiores, quando são empreendidos de maneira séria, eles são, em primeiro lugar, desaculturantes. Quer dizer, eu vou colocar você fora e acima da sua cultura. Coloca você fora e acima da sua cultura mediante a assimilação de elementos de outras culturas. Mas esses elementos de outra cultura, se eles forem colocados dentro da perspectiva da nossa, já não são o que eles eram, e são, sim, a sua redução à perspectiva de hoje. Como é que nós, vamos dizer, resolvemos esse problema? Nós resolvemos esse problema adquirindo esses materiais das outras culturas, não como
curiosidades que hoje estão colocadas à disposição da cultura contemporânea para enfeitá-la, mas como materiais que têm importância vital para nós mesmos enquanto indivíduos viventes. Está entendendo? Então, quando eu vou ler Platão não de acordo com aquilo que de Platão interessa, vamos dizer, ao meu professor de filosofia da USP. Tá certo? Mas eu vou ler Platão para saber o que Platão pensa de mim. Eu vou usar esses materiais, né, como espelhos da minha própria pessoa. Quer dizer, eu sou uma pessoa real, historicamente existente, num momento X, e então me reaparecem essas pessoas de outras épocas que me falam sobre mim. Então esse é o primeiro preceito. Você vai ter que aprender a se olhar a si mesmo, a si próprio, com os olhos dos filósofos das outras épocas, e não a olhar a eles com os olhos da sua cultura. Porque esta última coisa é fácil, olhar com os olhos da cultura, bom, é só você, né, pegar qualquer manual aí, ou pegar o que se diz de Platão e Aristóteles na cultura, na mídia popular, pronto, você tem essa imagem. Agora, nós vamos tratar de fazer o contrário. Então, eu vou começar por me olhar a mim mesmo, de acordo com o que eles estão me ensinando, e em seguida eu vou olhar a minha cultura com os olhos deles. Está entendendo? Então, você vai ter as duas perspectivas. Do presente para o passado e do passado para o presente. Do lugar onde você está para outros lugares e dos outros lugares para o lugar onde você está. Da sua cultura para as outras e das outras para a sua. Tá certo? Aí, na medida que você vai cruzando essas coisas, você vai descobrir uma série de elementos tensionais, de enigmas, de perguntas, de dificuldades, que elas sim constituirão a verdadeira trama da história cultural. Está entendendo? Então, o nosso negócio é propiciar ao aluno a efetiva experiência da conquista da cultura humana. Não dessa ou daquela cultura em particular, mas da cultura humana. Tá certo? Você vai abrir e ampliar, e cada novo elemento que você integrar ali, seja proveniente dos próprios antepassados da sua cultura, ou seja, de culturas estranhas, tá certo? Servirão como superfícies, como espelhos, nos quais você, vamos dizer, se reconhecerá. E reconhecendo-se a si próprio, você ficará então habilitado a reconhecer a sua própria cultura sob os olhos dessas outras mentes. Está compreendendo? Muito bem. Para realizar isto, nós precisamos de usar muita imaginação. Porque a experiência individual humana ela é muito limitada. Quer dizer, o conjunto de coisas que te acontece, você pode assistir pessoalmente. Mesmo supondo que tem uma vida que nem a minha, que eu assisti milhões de coisas, se eu fosse contar tudo que eu vi, né, os caras falam, por que você não escreve as suas memórias? Eu falei, porque não dá, porque aconteceu coisa demais. Tá? Não é que aconteceu coisa demais, eu vi coisa demais, entendeu? Então não dá para contar. Mas mesmo supondo-se que a sua vida seja isso, ó, já vi as coisas mais esquisitas que existem, né? Mesmo aí é limitado, isso aí é um nada. Tá certo? Então você vai ter que suplementar isso com a imaginação. Então, nós temos que começar com a cultura da imaginação. Quer dizer, nós temos que tornar a sua imaginação rica e flexível o suficiente para que você possa, amanhã ou depois, se colocar dentro das perspectivas abertas por esses filósofos de outras épocas e enxergar-se com os olhos deles. Quer dizer, como se você virasse um personagem dos diálogos de Platão. Quer dizer, você que está lá discutindo com Platão e se aproveitando, tirando proveito das perspectivas que ele possa abrir para você. Né? Então,
para isso, eu acredito que o primeiro elemento a fazer é dar um complemento para os alunos em matéria de cultura histórica e literária, antes de você entrar nas discussões filosóficas propriamente ditas. Então, isso quer dizer que o primeiro ano do nosso curso é praticamente um curso de história e literatura. Não um estudo especializado de história, no sentido de transformar você num historiador, tá certo? Mas simplesmente transformar você num leitor de história. É isso. E também não um curso especializado de letras, no sentido de transformar você num filólogo, coisa assim, mas no sentido de equipar você com esses grandes produtos da imaginação humana, que funcionam como espelhos, não da realidade histórica, mas da realidade possível, quer dizer, das possibilidades da vida humana. Tá certo? Quer dizer, Aristóteles já dizia que a base da arte literária é a especulação do possível. Tá certo? Quer dizer, não daquilo que efetivamente aconteceu, mas daquilo que poderia ter acontecido. Ora, a história e a literatura têm que ir muito juntas, porque a história é aquilo que efetivamente aconteceu, mas qual é o significado daquilo que aconteceu? Qual é a importância e o valor daquilo que aconteceu? Você não tem como saber isso, a não ser se você puder especular o que poderia ter acontecido. Quer dizer, se você não imaginar outras hipóteses. Tá certo? Por exemplo, você fica sabendo que o seu vizinho bate na mulher todo dia. Né? Por que você acha isso ruim? Olha, se todos os maridos batessem nas mulheres todos os dias, desde o começo dos tempos, né, ninguém repararia e seria uma coisa inteiramente normal. Tá certo? Você acha isso ruim por quê? Porque você, se nunca foi casado, você é capaz, pelo menos, de imaginar uma outra maneira de você tratar a sua mulher sem você bater nela todo dia. Se você não for capaz de imaginar isso, você não vai estranhar a conduta do seu vizinho. Tá certo? E quando a mulher começar a gritar, você vai achar aquilo uma coisa tão banal quanto as galinhas cacarejarem no galinheiro. Tá vendo? É isso. Então, quer dizer, a especulação das possibilidades humanas nos dá a chave para fazer a avaliação daquilo que efetivamente aconteceu. E aquilo que efetivamente aconteceu nos dá o limite da especulação imaginativa útil. Quer dizer, até onde vale a pena você especular? E para além. Existe um ponto para além do qual a especulação se torna vã? Tá certo? Então, eu, muito jovem ainda, eu percebi que o negócio da literatura era o possível. Tá certo? E que existe o possível, vamos dizer, que é mais provável, tá certo? E existe o possível, que é tão remoto, que você especular a respeito é pura perda de tempo. Então, a imaginação tem que ser treinada para ela se tornar um instrumento de compreensão da realidade. E não uma coisa ociosa, uma atividade ociosa, que vai fazer você ficar especulando sobre coisas que não vão acontecer jamais. Que não tem a menor possibilidade e que, vamos dizer, são somente um jogo. Tá certo? Então, a grande literatura do mundo, ela contém um material, vamos dizer, que para o estudante de filosofia é absolutamente precioso. Quer dizer, a literatura é uma maneira de você amadurecer na sua visão da realidade. Tá certo? Claro que, pelos processos atuais de ensino da literatura nas universidades, a experiência imaginativa pode se tornar totalmente impossível. Porque, vamos dizer, quando você lê Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, né, você está tendo acesso ao que essas grandes mentalidades conceberam sobre as possibilidades da vida humana. Tá certo? Agora, se você começa a encarar aquilo apenas como estrutura textual, né, ou como começa a encarar aquilo sob o ponto de vista estruturalista, ou desconstrucionista, etc., o elemento de experiência sumiu. Então aquilo não é mais um espelho da vida.
Tá entendendo? Aquilo é apenas uma atividade formal a que o indivíduo se dedicou por, sei lá, por frescura. Entendeu? Então isso quer dizer que o que se chama de estudo de letras na universidade hoje pode se tornar um meio seguro de você se vacinar contra a literatura como instrumento de acesso imaginativo à realidade. Não é isso? Nessas conferências do Voegelin em Toronto, tem uma mesa redonda sobre a arte da leitura. Então todos estão falando lá sobre leitura, etc. E o Voegelin é o único que lembra, olha, nós só lemos essas coisas porque elas dizem respeito à nossa vida. Se não disser, para que a gente ia estudar essa porcaria? Né? Então, por exemplo, quando a gente lê esses grandes escritores alemães do século XX, Jacob Wassermann, Hermann Broch, Robert Musil e outros, eles estão falando sobre, vamos dizer, sobre formas de alienação da realidade que são a própria circunstância moral na qual nós vivemos. É disso que eles estão falando. Então, se eu for estudar o texto apenas como texto, eu estou evitando o contato com essa realidade. Eu estou fugindo do assunto. Tá certo? Então, quer dizer, eu estaria entrando justamente dentro de uma das modalidades de alienação que eles mesmos estão tentando descrever ali. Tá certo? Então eu me tornaria mais um personagem do Robert Musil do que um leitor dele. Né? Então, a minha ideia nesse primeiro ano é dar uma série de leituras de obras históricas e literárias que rapidamente permitam a vocês, primeiro, formar uma ideia de conjunto da duração das épocas históricas. Isso é muito importante. A maior parte das pessoas não tem isso. Pessoas, inclusive, das classes cultas. Né? O tipo de imaginação histórica que está presente na nossa cultura é 100% constituído de história da carochinha. Quer dizer, a visão esquemática que as pessoas têm do passado histórico é aquela ao qual elas apelam nas discussões públicas, etc. É constituída somente de falsificação. Só. Não mais nada. Nada. Quer dizer, trata-se de embocar na cabeça das pessoas uma visão cronológica absolutamente deformada, absurda, impossível. Não apenas deformada, não apenas irreal, mas impossível. Por exemplo, você vê que hoje em dia, quando as pessoas falam de essas discussões públicas que tem sobre totalitarismo, democracia, liberdade, etc., as pessoas sempre citam, vamos dizer, como exemplo de opressão, né, totalitarismo, por exemplo, soviético, nazista, e a Santa Inquisição. A intolerância para com o divergente. Né? Então, se você estudar a história da Inquisição inteirinha, você vai ver que ninguém jamais foi condenado pela Inquisição por ser divergente. A Inquisição jamais condenou um sujeito por ser muçulmano ou judeu. Isso era absolutamente inconcebível na época. Né? No entanto, quer dizer, a Inquisição é um fenômeno totalmente diferente. Você pode gostar dela ou não, mas era um fenômeno totalmente diferente dos totalitarismos modernos. Não tem nada que ver. Sob certos aspectos, está até o contrário. Tá certo? Mas isso vamos dizer, é um exemplo. Quer dizer, quando você tentando exprimir o seu sentimento para com um fenômeno atual que te choca de alguma maneira, você deforma totalmente a perspectiva histórica e acaba por não compreender aquele mesmo fenômeno do qual você está falando. Tá certo? Então, é claro que aí você já está falando não da realidade, mas daquilo mesmo que o próprio Roberto Musil chamava de uma segunda realidade. Quer dizer, você inventou uma história humana e você toma posições morais, né, em face desses acontecimentos puramente imaginários. Não é isso?
vamos dizer, a ideia de um controle total da sociedade, né? De um controle total sobre a opinião pública, jamais poderia ter surgido antes de surgir a ideia de opinião pública. A ideia de opinião pública só aparece no século XVIII. Não é isso? Então, fala, bom, então como que a Inquisição poderia tentar controlar a opinião pública se ela nem sabia que isso existia? Não é isso? Então, isso quer dizer, é mais fácil você imaginar um fenômeno como uma Inquisição a partir de dados da cultura contemporânea do que você saber aquilo que dizia o Rank, como as coisas efetivamente se passaram. Tá certo? E o que foi efetivamente aquele fenômeno ou conjunto de fenômenos diferentes. Né? Então, quando nós imaginamos a Inquisição à luz dos totalitarismos contemporâneos, nós perdemos de vista o fato de que fenômenos como os totalitarismos contemporâneos jamais existiram ao longo de toda a história humana, mesmo na civilização mais bárbaras. Eu digo, as coisas que Hitler, Stalin, Pol Pot e outros fizeram, né? Os piores tiranos da antiguidade não seriam capazes, não digo que não seriam capazes de fazer, não seriam capazes de imaginar. Então, se nós não percebemos isso, nós não entendemos a diferença específica do fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Certo? Você veja que mesmo quando... Hoje em dia, por exemplo, o pessoal tem uma ideia bastante pejorativa a respeito da civilização islâmica. Né? Então eles acham que os islâmicos eles cortam a cabeça de todo mundo que diverge, etc, etc. E, bom, de fato, às vezes acontece num lugar ou no outro. Porém, a civilização islâmica tem 1400 anos. Tá certo? E em nenhum lugar que ela ocupou, ela jamais tentou islamizar todo mundo. Nunca fez isso. Tá certo? Ou seja, a ideia de totalitarismo não existe dentro do Islã. De todas as civilizações que ainda estão vivas, a mais regulativa, a que mais manda na vida das pessoas é o Islã. Mesmo assim, a perspectiva totalitária é totalmente ausente do Islã. Ela não existe no Islã. No momento em que alguns grupos islâmicos são influenciados por ideologias totalitárias, eles podem tentar adaptar o Islã a isso. Mas ainda assim, ainda é um fenômeno, né, localizado. Por exemplo, você imagina, nós pensamos uma sociedade totalitária, o Irã. Né? Você acha que o Irã tem instrumentos de controle da população como a KGB tinha na União Soviética? Não, isso custa muito dinheiro, meu Deus do céu. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu na história humana. Tá certo? Se você somar a Igreja Católica, né, a maçonaria, todos os partidos políticos, todos os clubes de futebol, não dá o tamanho da KGB como estrutura administrativa. Tá certo? Então, vamos dizer, o pobre do Ahmadinejad, ele pode até querer fazer isso algum dia, mas ele não tem a mais mínima condição de exercer aquele controle como a KGB exercia. Esse controle não chegou a existir nem mesmo dentro da Alemanha nazista. Ou seja, a perfeição do controle totalitário só foi feita num lugar, na KGB, na Rússia. O Hitler quis fazer, nunca conseguiu. Isso quer dizer que entre os vários serviços, as várias polícias secretas da Alemanha, você tinha uma verdadeira guerra. Você tinha feudos. Ora, um regime totalitário é incompatível com feudos. Não pode haver poderes secundários concorrentes. Na Rússia soviética, eles foram totalmente eliminados, centralizou tudo. Né? Agora, a Rússia soviética teve 60 anos para fazer, e o Hitler teve 12. Não é 12 não, porque a guerra começou em 39. Para construir o Estado totalitário, ele teve 6 anos, de 33 a 39. Então, evidentemente, não pode ter conseguido aquele controle totalitário que conseguiu o Stalin na Rússia, que depois foi imitado em outros lugares. Né? Em Cuba, eles chegam a ter esse controle. Tá certo? Mas em Cuba é bem mais fácil. Cuba não é do tamanho de um continente, é uma linguicinha. Né? Então,
O fenômeno do totalitarismo é um fenômeno especificamente moderno, desconhecido por toda a história humana. Se você comparar os impérios da antiguidade, os faraós não tinham este nível de controle. Você não esqueça que no Egito dos faraós estavam lá dentro os judeus, e mesmo sendo escravos, eles tinham seus próprios ritos, sua própria religião, etc, etc. E nunca o faraó tentou mudar a cabeça deles. Essa ideia simplesmente não ocorreu à cabeça do faraó. Eles eram escravos, mas eles tinham a sua cultura separada. Quer dizer, tinham um enclave cultural dentro do Império Egípcio. Aliás, no Império Egípcio tinha vários desses enclaves culturais. Imagina se isso poderia ser admitido na Rússia soviética. É impossível. Então essas comparações são feitas na base apenas da ênfase, baseada no horror que você sente. Quer dizer, o horror que você sente de uma coisa que você conhece, você compara ao horror que você sente por uma outra coisa que você não conhece, que você simplesmente imaginou, e que você imagina que é tão ruim quanto. Então é claro que toda discussão pública baseada nisso é constituída inteiramente de fantasmagorias. Porque essas coisas não funcionam apenas como figuras de retórica. Não, elas expressam a própria forma mentes das pessoas envolvidas. Quer dizer, é o que aquelas pessoas estão realmente imaginando, o que elas acham que realmente aconteceu. E os seus julgamentos, suas decisões, suas reações, seus sentimentos, são determinados por este mundo no qual eles vivem, que é um mundo totalmente imaginário. Tá certo? Outro fenômeno, por exemplo, que me chama a atenção, né? Se você somar, você vê aqui, o pessoal, por exemplo, o revolucionário, esquerdista, eles vivem sempre se sentindo perseguidos e ameaçados, né? Pela direita, pelos reacionários, etc, etc. Eles vivem num permanente estado de alerta, como se sua vida estivesse... Mesmo quando eles estão no poder, eles se sentem ameaçados. Você vê que Stalin se sentia ameaçado o tempo todo. Fidel Castro se sente ameaçado o tempo todo, né? Fidel Castro diz que os americanos fizeram mais de 40 tentativas de matá-lo. Na verdade, não fizeram nenhuma. Porque se fizesse uma, ele teria morrido. Certo? Mas eles se sentem assim, acossados, né, o tempo todo pela direita. Agora você veja que das pessoas que foram assassinadas pelos regimes comunistas, né, na Rússia, nos países satélites, na China, né, no Vietnã, na Coreia do Norte, no Camboja, em Cuba, né, na Nicarágua, etc., etc., a maior parte era constituída de comunistas. Não eram burgueses reacionários. Quantos burgueses reacionários tinha ainda na Rússia na década de 40? Não tinha mais nenhum. Então eles matavam o quê? Seus próprios militantes ou simpatizantes, etc. Soma o número de comunistas que foram mortos pelo regime comunista e você vai ver que é imensamente maior do que os comunistas que foram mortos por qualquer outro regime, incluindo os nazistas. Quer dizer, quantos comunistas os nazistas mataram? Eu digo, não chega a 2 milhões. Agora, dos 75 milhões que Mao Tse-tung matou, mais 60 milhões que foram mortos na União Soviética, mais não sei quanto, dá aí uns 50 milhões de comunistas. Eu digo, então por que eles vivem com tanto medo dos outros se o lugar mais perigoso para eles é o Partido Comunista? É perigosíssimo você participar de uma revolução comunista, porque no dia seguinte os caras que tomaram o poder vão te matar. Então, claro que a vida deles é perigosa, eles estão constantemente ameaçados, mas o perigo não vem do adversário, o perigo vem da militância. Esta é a situação real, objetiva na qual eles estão. Quer dizer, se você participa de um movimento comunista, você pode correr algum risco nas mãos da burguesia enquanto você está na militância. Mas depois que acontecer a revolução, o risco centuplica. Isso não aconteceu num lugar, aconteceu em todos, sempre. Então, os maiores inimigos dos comunistas são os comunistas. Então é isso que eles teriam que temer. Então por que eles têm tanto medo do adversário e se sentem tão confortáveis no meio da sua militância? Porque eles vivem na segunda realidade. Eles não estão com medo do perigo real, mas só do perigo imaginário, que serve para eles de anestésico contra o perigo real. Isso é frequentemente comum, quando você está vivendo um grande risco, você inventar um outro risco imaginário para aliviar o risco real, para você não ter que perceber o risco real. Está entendendo?
Por exemplo, quando ele está morrendo de câncer, ele está com medo de, sei lá, não ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Ele se apega a essa preocupação para não pensar na outra. Tá certo? Então, isso aí é uma segunda realidade. Então, claro que esse vício não existe só na esfera das ideias culturalmente relevantes, mas existe na própria vida pessoal, já na sua própria percepção pessoal das coisas, você cai nesse tipo de esparrela, e isso é a origem, evidentemente, de 1001 neuroses. Então, entre outras coisas, a filosofia vai te curar disso, mas tem um preço. O preço é você não ter medo de saber onde está o perigo de fato. Entende, né? Então, no primeiro ano, vamos dar a vocês uma série de leituras, de obras literárias, e nós não vamos analisá-las como se analisa em curso de literatura, nós vamos usar um sistema que mais ou menos foi usado no curso de artes liberais que eu dei, de educação liberal que eu dei lá em Curitiba. Quer dizer, você não vai analisar a obra literária, você vai analisar-se a si mesmo e a vida em torno à luz dessa obra literária. Na verdade, este é o método, o único método que funciona. Quer dizer, analisar obras literárias é mais ou menos como você decompor um símbolo. E na hora que você decompor o símbolo não funciona mais. E ele não significa mais nada. Tá certo? Então, seria como você, por exemplo, o médico te dá um remédio para você tomar, porque está resfriado, em vez de tomar o remédio, você manda para o laboratório para analisar e decompor. Então eles quebram a pílula, né? Decompõe, daí você fica sabendo a fórmula inteira, só que você não tomou o remédio. Né? Então, o que se faz em curso de literatura é exatamente isso. Quer dizer, você, né, Shakespeare, Goethe, Dante e tal, construíram uma série de coisas onde para iluminar a alma humana, para iluminar a experiência humana. Você, em vez de engolir a pílula, não, você fica analisando e não toma a pílula jamais. Quer dizer, você foge àquela experiência imaginativa concebida para iluminar a experiência real. Está entendendo? Então, existem alguns processos, vamos dizer, de estudo da obra literária que escapam disso, e esse processo aqui nós vamos usar aqui. Do mesmo modo, nós vamos ler livros de história usando, né, um método que era do grande historiador inglês Macaulay. Macaulay dizia que você primeiro tem que entender a coisa histórica como narrativa imaginária e depois só como realidade. Então, ali as obras de história como se fossem narrativas literárias. Ou seja, narrativas apenas do possível. E depois, comparando várias visões do possível, você vai estreitar até você chegar a compreender mais ou menos o que efetivamente se passou. Tá certo? Então, hoje em dia, o fato de que os historiadores usem métodos de narrativa ficcional para contar suas histórias é usado como um argumento em favor da hipótese de que não há realidade, há somente narrativas. Mas isso é uma estupidez, porque se existissem apenas narrativas, tá certo? Você não precisaria criar instrumentos narrativos para narrá-las. A simples existência de vários instrumentos narrativos mostra que você está falando de uma realidade que não se resume à narrativa. Tá certo? Senão você só poderia fazer a narrativa da narrativa da narrativa da narrativa, e isso se diluiria muito rapidamente. É justamente porque existe, para além da narrativa, existe o mistério da realidade, né? É que você precisa das várias técnicas narrativas, como quem usa, vamos dizer, várias lentes diferentes para projetar diferentes visões sobre um objeto, para poder localizá-lo no espaço, exatamente como, por exemplo, um desenhista faz. Tá certo? Se aqui, por exemplo, eu quero, né, desenhar um de vocês aqui. Então, o que eu faço? O desenhista pega um lápis e começa a tomar várias medidas, né, e marcar no papel para fazer um rosto mais ou menos com as proporções do seu. Tá certo? Então, você vê, essas técnicas que ele está usando nada tem a ver com o seu rosto.
Você não foi construída por essas técnicas. Tá certo? Quer dizer, não foi um desenhista que fez a sua cara. Foram processos, né, embriológicos já, embriológicos, genéticos, etc., né, que nada tem a ver com a arte do desenho. Tá certo? Então, quer dizer, você tem a estrutura real do objeto que está sendo desenhado e você tem a estrutura do desenho, que só, vamos dizer, coincide no que diz respeito às proporções. Não é isso? Mas isso não quer dizer que o desenho seja uma estrutura em si totalmente independente do objeto desenhado. Claro, o desenho terá uma estrutura e uma ordem interna, sem sombra de dúvida. Porém, se eu desenho uma figura imaginária, eu meço somente as proporções da figura imaginária. Eu não estou, e posso mudá-las a qualquer momento. Mas se eu estou desenhando uma coisa, como se diz, do natural, tá certo? Eu estou inteiramente submetido ao sistema de proporções que eu não inventei, mas que está na minha frente. Claro também, vamos dizer que um mesmo rosto, a mesma figura, a mesma paisagem pode ser desenhada desde distintas perspectivas. Se você pegar 10 pintores diferentes, mostrar a mesma paisagem para eles, você vai ter 10 pinturas diferentes. Mas elas serão totalmente diferentes? Não, porque senão não seriam pinturas da mesma paisagem. Então, justamente esta diferença de perspectivas mostra que, para além das pinturas, existia um algo. Está compreendendo? E que os 10 pintores sabem do que eles estão falando quando eles se referem a esse algo. Está entendendo? Então, o estudo da história também é isso. Nós vamos ver várias narrativas. Você tem que saber que por trás da narrativa existe uma estrutura que não foi inventada pelas narrativas. Essa estrutura não pode ser expressa em si mesma. Por quê? Porque a expressão expressar em si mesmo não quer dizer nada. O que eu expresso só pode ser o que eu percebo, o que eu penso. Está entendendo? O que o fato mesmo expressava já está expresso no quê? No próprio fato. E o que eu vou fazer? O narrador vai fazer o quê? Ele vai simplificar isso aí para tornar aquilo imaginável por uma pessoa que não viu aquilo. Mas quer dizer que o leitor ele vai ter que, para além daquilo que está escrito, fazer um esforço de imaginação, né, de restaurar a realidade daquela experiência. Está compreendendo? Essa capacidade de perceber imaginativamente a realidade todos nós temos. E é justamente neste, vamos dizer, no cruzamento entre as várias imaginações que está, vamos dizer, o perfil da realidade presente. Do mesmo modo, vamos dizer que quando você vai desenhar um objeto, você não toma só uma medida, você toma várias, em várias direções, para você capturá-lo numa rede de referência que permita mostrar onde ele está e que tamanho ele é. Não é isso? Então, o conjunto das narrativas também é isso, é como uma série de medidas que foram tomadas em relação, né, à realidade. Então, se você não tivesse visto a paisagem, mas você tivesse visto as 10 pinturas, né, você conseguiria imaginar essa realidade. Se você fosse pintar o que você imaginou, você não ia pintar exatamente o que você imaginou, mas só aquilo que os seus procedimentos técnicos permitem reproduzir daqui. Então você teria, por exemplo, duas traduções. Uma tradução da experiência para a imaginação e memória e da memória e imaginação para o desenho. Mas, veja, em vez disso querer dizer que a realidade nos é inacessível, que nós só temos acesso àquilo que nós mesmos imaginamos e desenhamos, isso é justamente isso que prova a presença da realidade. Por quê? Se nós só tivéssemos acesso àquilo que nós mesmos imaginamos, presta atenção, é este nosso conteúdo imaginário que se tornaria realidade para nós. E nós teríamos que, por sua vez, reimaginá-lo. E este segundo imaginação também seria um objeto, e nós teríamos que reimaginar e reimaginar, e seria a imaginação da imaginação e da imaginação, e você nunca chegaria a nada. Está entendendo? Seria um processo infinito. Ele é finito por quê? Porque existe a referência da realidade, e a referência da realidade dá o limite do trabalho imaginário a ser feito em si. Estão compreendendo? Se 10 pintores, em vez de eles pintarem
vamos dizer, a mesma paisagem, eles pintassem cada um a pintura do outro, a paisagem desapareceria. Estão compreendendo? Então, vocês viram aquele filme que tem no YouTube de um elefante desenhando um elefante? Não é notável como um elefante percebe a estrutura de um elefante? Exatamente como nós a percebemos. Uma pequena diferença, você vê que parece que a perspectiva do elefante é mais vertical, né, do que horizontal. Isso quer dizer que o elefante é anterior a Giotto. Né? Giotto inventou a perspectiva, né, horizontal. Antigamente, para você representar que uma coisa estava mais longe do que a outra, você colocava em cima. Quanto mais longe, mais em cima no quadro. Giotto ensinou a fazer tudo no mesmo plano horizontal. O elefante não estudou Giotto, então a perspectiva dele ainda é vertical. Tá certo? Mas o elefante tem 4 patas, tem uma tromba, tem orelha. Né? Então, você vê, não há muito o que discutir contra a estrutura objetiva do elefante. Porque você pode perguntar isso ao próprio elefante. Né? Então, o conjunto desses estudos literários e históricos são para aprimorar a sua imaginação e transformá-la num meio de investigação da realidade. Está entendendo? Isso em qualquer domínio da ciência ou do conhecimento é a coisa principal. Quer dizer, imaginar as alternativas, imaginar as perspectivas possíveis, ir cruzando até que você encontre o limite da realidade. Quer dizer, isso aí é a essência do método científico. Sem isso você jamais chegará no negócio. Então, uma coisa que eu gostaria muito de desenvolver nos alunos seja justamente este senso da realidade como uma coisa que não foi você que inventou, não foi você que criou, mas dentro da qual você está e que ela te determina e ela te impõe, vamos dizer, os limites e ela te abre as possibilidades reais. Quer dizer, em cada situação você tem, por assim dizer, uma série de elementos que estão fechados e que já são imutáveis, não pode ser mais mudado, e você tem aberto uma série de outros elementos. E no cruzamento desses dois dados é que você vai entender a estrutura da ação humana. Quer dizer, o que um sujeito pode fazer num determinado momento, o que ele não pode. Mais ou menos como no jogo de xadrez, onde você... O jogo de xadrez é uma situação simplificada. Há uma série de movimentos que você pode fazer e outros que você já não pode mais. Dentre os que você pode, tem alguns que abrirão outras possibilidades de movimento em seguida e tem alguns que fecharão essas possibilidades. Né? Então, esse mesmo tipo de análise é possível fazer em qualquer situação, por exemplo, né? na análise das situações políticas, quer dizer, o que é possível acontecer. Não é isso? Também baseado no método Sherlock Holmes, né? Exclua o impossível e do que sobrar alguma coisa deve ser verdadeira. Tá certo? Mas qual é o impossível? Então, o impossível está dado, vamos dizer, naqueles traços da realidade onde já não é possível movimento algum, onde já não cabe fazer movimento algum. Tá certo? Então, esse exercício do imaginário é para, por um lado, ampliar o imaginário, mas ampliá-lo e estruturá-lo. Né? Ampliar no sentido de você conceber possibilidades que não fazem parte da sua vida cotidiana, nem da sua cultura, mas que estão presentes no conjunto da possibilidade humana. Né? E fechá-la, estruturá-la, tá certo? No sentido de não especular no vazio, mas especular dentro daquilo que a própria situação estudada admite. Então, este é o programa do primeiro ano. Nós vamos seguir mais ou menos a estrutura dos 4 discursos. Então, do primeiro, o mundo do imaginário, né? Em seguida, o mundo das decisões, da ação humana, etc. etc. E no terceiro, o mundo da própria investigação filosófica, teoria do conhecimento, a lógica, etc. E assim por diante. Quer dizer, esse aqui é o programa.
Alguma dúvida? Para os que devem estar curiosos quanto a isso, nós já temos aqui montada mais ou menos a solução técnica para permitir a interatividade com vários alunos, cada um nas suas casas. Não será necessário, aquilo que eu tinha dito em primeiro lugar, de reunir as pessoas em grupos, porque nós descobrimos aí um instrumental técnico que permite a interatividade com algumas centenas de pessoas em modo simultâneo. Tá certo? Então, aguardem que, dentro em breve, isso aí estará montado e começarão os testes já para as aulas. Inicialmente eu pensava começar as aulas apenas em fevereiro, março do ano que vem, mas como surgiu essa solução técnica, talvez nós possamos abreviar isso aí para dentro de 1 mês, 2 meses no máximo, começar, digamos, em fevereiro, talvez ainda em dezembro. Se não há dúvidas, bom, por hoje é só.